Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Villalta e nessa aula de passo a passo eu vou explicar para vocês tintim por tintim como fazer essa Necessaire Box 2.0. Essa aqui, ela é uma peça que a gente fez, na verdade, uma releitura da primeira aula aqui do meu canal do YouTube, mas ela ficou completamente diferente. A única coisa que a gente vai repetir aqui é a medida. E ela ficou muito diferente porque eu acrescentei várias coisas e mudei um pouquinho a forma de fazer essa peça. Eu acrescentei aqui essa alça, acrescentei essas alcinhas pequenas que auxiliam na hora de abrir e fechar. Coloquei um detalhezinho aqui no zíper e na forma de fazer vocês vão perceber também várias diferenças. Eu esqueci de falar que estou usando a sarja impermeável nova. E nessa Necessaire 2.0 eu usei uma sarja impermeável que é novidade aqui na loja, que tem várias estampas lindas que eu também vou mostrar para vocês durante a lista de materiais. E ela ficou muito legal, tão legal quanto a antiga, mas com uma aula bem caprichada para vocês aproveitarem. Então agora eu vou passar para vocês a lista completa de materiais que vocês vão precisar para confeccionar essa peça. E depois a gente já vai para o passo a passo prático. Fica até o final para não perder nenhum detalhe e lembrando que todos os materiais que eu utilizo nas aulas aqui do canal vocês encontram na minha loja virtual e a gente envia para todo o Brasil. O link da loja está aqui embaixo na tela e também está na descrição do vídeo. É www.carolvillalta.com.br. Então depois da aula dá um pulinho lá na loja que você vai adorar. Vamos para o passo a passo? Eu tenho aqui medindo 50 por 35 centímetros uma camada de sarja impermeável estampada. Vocês conseguem ver aqui os quadradinhos porque ela já está matelaçada com o estruturador. Para estruturar essa peça aqui, eu usei uma camada de entretela de papel média e uma camada de manta acrílica R1. Se você quiser, você pode substituir essas camadas de estruturador por manta R2 e você também pode substituir o tecido aqui pelo tecido da sua preferência, inclusive pode ser um tricoline que também vai dar super certo. Para o forro, a gente vai usar a mesma medida de 50 centímetros por 35 centímetros, 38 centímetros de zíper de nylon número 5 com cursor, 2 pedacinhos de 8 centímetros e um pedaço de 20 centímetros de uma alcinha de nylon com 2 centímetros de largura. E aqui eu também tenho 15 centímetros de fita de cetim número 0 e uma pedrinha para enfeitar. Essas aqui são outras opções de estampa dessa sarja que eu estou usando nessa aula, que vocês encontram disponível para comprar lá na loja Carol Villalta. O link do site para vocês fazerem a compra está aqui embaixo. Esse cursor que eu escolhi para Necessaire é legal porque ele é vazado e aí por essa abertura aqui a gente consegue amarrar uma fitinha com uma pedrinha ou fazer qualquer outro tipo de enfeite, ele facilita bastante pelo modelo e todos os materiais que a gente está usando aqui, vocês encontram os links para compra da minha loja aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou começar separando o zíper em duas partes, vou reservar o cursor e aí eu vou pegar o nosso tecido que já está matelaçado. Vou posicionar o zíper aqui assim, esse aqui é o lado que mede 35 centímetros. E por cima eu já vou colocar uma camada do forro. Aqui. Aqui vai encostar direito com direito e a gente vai passar uma costura aqui. Trocar o calcador da máquina pelo calcador de zíper. A gente vai costurar a outra metade do zíper aqui no lado oposto.
Agora eu vou abrir aqui, vou desvirar essa peça para a gente poder rebater a costura do zíper. Então, desvira bem, coloca o forro lá para trás e a gente vai passar uma costura aqui, ó, bem rente ao zíper, que vai servir para segurar o forro lá no lugar dele para ele não ficar voltando e entrando no cursor de zíper enquanto a gente estiver usando essa nécessaire. Para rebater, eu vou trocar e vou voltar o calcador comum da máquina. E eu vou rebater com um pé de máquina, então minha agulha está aqui na posição 3.5. Faz um pouquinho de retrocesso no começo e no final. Mesma coisa dos dois lados. Vou virar ela pelo avesso de novo. E aí eu vou juntar aqui os dois zíperes, os dois lados do zíper, e eu vou passar o cursor aqui, unindo o zíper de novo, e eu vou passar duas vezes para a gente ficar com as duas pontas do zíper fechadinhas. Então eu passo uma vez, vou até o final, tiro o cursor lá no final e entro com ele por aqui de novo, que aí fica fechado. Então assim, ó. Sair com ele lá do outro lado e vou passar de novo. Deixo o cursor aqui no meio. Agora, a gente vai pegar as duas tirinhas de alça, que medem 8 centímetros cada. Eu vou queimar a pontinha dela com isqueiro e a gente já vai posicionar ela aqui. Eu vou dobrar ela ao meio. E vou posicionar ela aqui, ó, bem em cima do zíper. E aí, pode tirar o forro, a gente vai passar uma costurinha de segurança para fixar essa tirinha aqui. A gente vai fazer isso aqui dos dois lados. A outra tirinha vai lá na outra ponta do zíper. Agora a gente vai abrir aqui o forro e vai marcar o meio dele fazendo um pequeno pique com a tesoura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado do forro e também aqui na parte de fora. Esse piquezinho central, ele vai servir para a gente ter certeza de que no próximo passo a nossa nécessaire ela foi aberta com a mesma proporção de tecido para os dois lados, para ela não ficar tortinha. Então marca com capricho dos dois lados. E agora a gente vai abrir ela aqui, centralizando o pique com o meio do zíper. E aí a gente vai abrir um lado e vai abrir o lado do forro também. Confere se tá tudo certinho, tudo bem alinhado. Aqui e aqui. E aí a gente vai fazer uma costurinha aqui em todas as camadas de 5 centímetros, bem aqui. Do outro lado a mesma coisa.
Agora, esse restinho que sobrou aberto aqui, a gente vai costurar cada um separado. Então, eu vou fechar aqui, vou fechar aqui, 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 vou fechar tudo e vou deixar uma parte de forro aberta, que é por onde a gente vai desvirar. Então, só uma parte dessa minha rosa aqui que vai ficar sem costurar por enquanto. Essa aqui não. Aqui é a abertura para onde a gente vai desvirar. Agora a gente vai marcar a caixinha de leite na peça. A gente vai marcar quadrados de 8 por 8 centímetros. Aqui você não conta a costura, conta os 8 da costura para cá. E vai marcar em todas as quinas, tanto nessa parte branca quanto no forro. Aqui, ó, tá dando 8 centímetros aqui na costura, então eu não contei essa parte. A gente vai riscar aqui. E aqui, então aqui tem 8 por 8, vou fazer a mesma coisa nas outras quinas. E eu vou marcar aqui por dentro também, em todos os lados. Depois de tudo riscado, eu vou pegar agora só a parte de fora, que é essa parte branquinha, e eu vou cortar o quadrado com 1 centímetro de margem. Então, não vou cortar no risco, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui de tecido sobrando. E vou cortar pra gente conseguir embutir uma alcinha aqui. Então, eu posso cortar só 2 aqui, só de um lado, que é onde a gente vai colocar a alça. O outro a gente pode costurar primeiro para depois cortar. Se você quiser colocar a alcinha dos 2 lados, aí você já precisa cortar os 4 cantinhos, tá? E é importante você cortar 2 lados que estejam aqui na lateral mais estreitinha, na lateral menor, tá? Se você cortar aqui e aqui, não vai dar certo. Tem que estar aqui. O zíper, ele tá de comprido aqui agora, ó. O zíper tá aqui. Eu peguei a alcinha que mede 20 centímetros, eu vou queimar a ponta dela também. E aí a gente vai abrir aqui desse jeito, e vai colocar a pontinha da alça, ó, posicionada aqui, bem na costura, bem centralizada, aqui e aqui, ela vai ficar passada ali por dentro, tá vendo? Desse jeito. Colocou a alcinha aqui nessa posição, vai dobrar aqui, e agora sim, vai tirar o forro e vai costurar no traço de caneta aqui. O lado costurado já ficou assim, a gente costurou só a parte de fora, o forro ainda a gente não costurou nada. Agora a gente vai fazer o outro lado, eu tenho que colocar a outra pontinha da alça aqui, posicionada da mesma maneira,
Cuidado para não torcer a sua alça. E a gente vai repetir o mesmo procedimento aqui, costurando só a parte branca, sem costurar forro por enquanto. Agora a gente vai fazer o outro lado, é só abrir aqui assim e costurar no traço de caneta. Então aqui, aqui e depois a gente vai começar a costurar o forro. Costurar na caixinha de leite da parte de fora vai ficar assim. Agora é hora da gente começar a costurar as da parte do forro. E essa peça aqui, ela tem uma caixinha de leite bem grande para ela ficar mais alta e mais estreita. Se você quiser, você pode mudar essa medida, pode diminuir aqui, aí ela vai ficar aqui mais larguinha e mais baixa. Mas é importante, se você mudar em tudo, tá? Não pode mudar só de um lado, tem que mudar em todas iguais e no forro também. Bom, para costurar o forro aqui, a gente vai amassar um pouquinho a parte branca, vai abrir ele aqui ao contrário, assim, e vai costurar aqui no tracinho de caneta. Já costurei todas as pontas, agora a gente vai começar a cortar os excessos aqui e é importante deixar uma margem de mais ou menos 1 centímetro só por segurança, para não ter perigo de desfiar e acabar desmanchando depois. A gente já vai cortar os excessos também dessas quinas do forro e a quina que tá aberta pra gente desvirar, eu não costurei, ela tá aqui riscada, mas ela tá aberta ainda. Essa quina a gente pode cortar deixando margem igual a gente fez com aquela parte onde a gente encaixou a alça. Então pode cortar aqui com uma boa margem e daí depois que a gente desvirar, a gente ajeita e costura essa parte aqui. Agora, pela abertura, a gente vai começar a desvirar com cuidado. Começa a puxar, vai puxando da parte mais distante de onde está aqui a abertura. Com a peça desvirada, agora é hora de fechar a abertura que ficou aqui por onde a gente desvirou. Então eu vou pegar ela pelo avesso, vou ajeitar aqui, dobrando um pouquinho para dentro. E aí com uma linha da cor do tecido de forro, a gente vai fechar essa costura aqui, terminando a nécessaire.
Agora que a necessaire está pronta, só falta dar uma passadinha para ela assentar melhor, a gente vai fazer o enfeitezinho aqui do zíper. Então, para isso, eu vou pegar os 15 centímetros de fitinha de cetim número 0, eu vou começar dobrando ela assim ao meio, e aí eu vou passar ela aqui pelo cursor e vou passar de volta aqui pela dobra da fita. Desse jeito. Só isso aqui já seria um enfeitinho legal, mas a gente ainda vai colocar uma pedrinha aqui para ficar ainda mais bonitinho. Para passar a pedrinha, eu costumo dar uma dobrada aqui na ponta da fita, que aí ela passa mais fácil. E aí eu vou dar um nozinho aqui. E vou queimar a pontinha da fita com o isqueiro para ela não ficar desfiando. Prontinho. Essa foi a peça da aula de hoje, a nossa Necessaire Box 2.0, mais alta e com vários acessórios diferentes daquela versão antiga que foi a primeira aula aqui do canal. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Também é muito importante você clicar no sininho aqui embaixo, porque aí você recebe notificações do canal sempre que tiver coisa nova. E olha, esse ano de 2022 promete muita novidade nesse canal. Então, se eu fosse você, eu não esquecia de clicar no sininho aqui embaixo. Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal e se você gostou muito mesmo desse passo a passo, pega o link e compartilha com alguém. Manda para aquela sua amiga que está aprendendo a costurar, para uma colega que já costura, manda naquele grupo de costura que você participa no WhatsApp, compartilha com todo mundo, porque aí você me ajuda apoiando aqui o canal. Eu te vejo em breve na nossa próxima aula.